iniciar a unidade 4, falar tudo que tem que falar, fazer alguns exemplos e depois na outra aula eu complemento com mais algumas coisinhas que eu tenho para falar aí sobre o assunto ondas sonoras, acústica, tá bom? Muito bem, então. Então, começando a unidade 4 aqui agora, falar sobre acústica que envolve ondas sonoras. Tá certo? O que nós sabemos de início de ondas sonoras? As ondas sonoras sempre serão ondas do tipo mecânicas. Que mais? Longitudinais. Lembra? Não pode ser polarizada. E são também tridimensionais. Tudo bem? Então tá aí, inicialmente, essa primeira parte aí de classificação das chamadas ondas sonoras, né? Elas acabam se propagando, por exemplo, é muito comum quando ela se propaga no ar falar do meio elástico, sim, porque ela causa deformações no meio, né? Compressões e rarefações, e isso vai fazendo com que haja propagação da onda sonora. Então, por isso, falar que é um meio elástico é bem comum, tá? O ar ser um meio elástico, tudo bem? Então, sem problema nenhum aí com essa situaçãozinha, tá? O som, para nós, né? Além de ser uma onda sonora, além de ser uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional, ela tem uma faixa que para nós é considerado o som audível, que seria para nós, seres humanos, uma faixa de som que estaria compreendida aqui, ó, entre 20 Hz e 20.000 Hz. Se a frequência do som for abaixo de 20 Hz, para nós se chama de infrassom. Caso seja acima de 20.000 Hz, para nós se chama de ultrassom. Nenhum, nem outro é audível para nós. Nem abaixo de 20, nem acima de 20.000. Então, qualquer frequência entre 20 e 20.000 Hz é ouvida por nós? Também não. Porque para você ouvir, você tem que ter o som entre 20 e 20.000 Hz e ainda dentro de uma intensidade, que é o que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Tem que estar dentro de uma intensidade mínima, senão também não adianta ter a frequência e não ter intensidade mínima. Senão também não é um som audível. Tudo bem? Muito bem. O som, ele, assim como tantas outras ondas que a gente conhece, vai ter uma velocidade. Tá? A velocidade do som, assim como das outras ondas, nunca esqueça, a velocidade de uma onda depende do meio. Tá? Então, o que acontece com o som? Para você saber qual a velocidade que ele tem, não importa a fonte, importa o meio. Normalmente, você tem essa situação aqui, ó. A velocidade do som nos gases é menor do que nos líquidos, que é menor do que nos sólidos, tá? Por exemplo, a gente fala muito da velocidade do som no ar, né? Então, a velocidade no ar. Ele é ali na faixa de 340 metros por segundo, quando a temperatura está em média de 15 graus Celsius. Tá? Mas, se baixar essa temperatura, se aumentar essa temperatura, nós já temos alteração da velocidade do som. E essa alteração, essa velocidade do som, você pode fazer um cálculo em função da temperatura, que é assim, ó, a velocidade do som é calculado como a raiz de K vezes T, onde K é uma constante referente ao meio, tá? Então, isso aqui você vai ter uma constante do meio. No ar, na água, seja onde for,
Se tiver por aqui a saída, essa constante do meio vai ser informada. E aqui é a temperatura. Só que não pode esquecer que a temperatura em Kelvin. Tá bom? É uma forma de calcular a velocidade do som no ar que depende da temperatura. Tá? Veja. 15 graus Celsius, 340 metros por segundo, 0 graus Celsius, 331. Então dá para fazer a relação, quanto maior a temperatura, maior a velocidade do som? Dá. E aí eu peço para você tomar um cuidado. Tá? Já caiu em vestibular, teve gente que já acabou dando uma derrapada aí. Devido a essa situação aqui, olha só, em que gases, a velocidade do som é menor que no líquido, que é menor que nos sólidos, induziu-se numa questão a falar o seguinte, que então quanto mais denso for o meio, maior é a velocidade do som. Sim, muitas vezes está certo. Mas como a frase do vestibular dizia, né, quanto mais denso for o meio, maior a velocidade do som, é uma frase que indica que sempre isso seria uma verdade. E aqui, isso aqui que eu te fiz agora quebra isso. Porque veja bem, se você tem 0 graus e tem 331 metros por segundo no ar, com 15 graus 340, com 25, 30, 35 graus maiores velocidade do som, essa ideia é quebrada porque quanto mais quente está o ar atmosférico, menos denso ele fica. E mesmo sendo ele menos denso, a velocidade do som no meio nessas condições fica maior. Então caiu por terra a frase, a velocidade do som é dependente, não, vamos corrigir, a velocidade do som é maior quanto maior a densidade do meio, tá? Essa ideia que eu falei agora do gás atmosférico, com maior temperatura que com menos densidade, você sabe que é a frase, tá bom? Então pega essa aí, tá? Vamos lá. Então existem algumas qualidades do som, tá bom? Qualidades fisiológicas do som, tudo bem? Bom, agora você já sabe que a unidade B, a unidade 4 física B, meu quadro é pequenininho, né? Por enquanto. Daqui a pouco a gente volta para o nosso quadro grandão de verdade, tá? Será que tá gravando tudo isso aí? Vamos ver? Ainda bem. Muito bem, então, vamos lá. Qualidades fisiológicas do som. Altura. Moçada, se eu falar da altura, exclusivamente é algo que depende da frequência, tá bom? Ou seja, som alto e baixo é agudo e grave, então depende da frequência, tá bom? Portanto, som alto é um som agudo e o som baixo é um som grave. Por exemplo, se eu te der aqui duas representações de onda, uma assim e a outra assim. Tá? Entre esses dois, qual é o som mais alto e qual é o som mais baixo? Bom, veja. Olha aqui o que nós temos. Aqui embaixo nós temos pequeno comprimento de onda. Isso quer dizer então que ele tem muitas ondas repetidas, ou seja, alta frequência, em comparação de cima. Olha o tamanhão do comprimento de onda, é maior do que o de baixo. Então a frequência é menor. É sempre assim, quanto maior é a onda, menos onda se forma. Quanto menor é a onda, mais onda se forma. E frequência é o número de repetições do evento a cada unidade de tempo. Tá bom? Então, nesses dois desenhos aqui seria o som baixo, que é o som grave, de menor frequência. E aqui seria o som alto, aqui seria um som agudo, de mais alta frequência. Claro,
comparado ao de cima. Tudo bem? Então, claro, né, que muitos já lembram e tal, mas não custa lembrar, estamos aí para isso. Eu acho que minha caneta azul foi para fita. Tá? Muito bem. Puxa vida, já? Muito bem. Então, não tem valores, tá? Tipo, o agudo é de tanto a tanto, o grave é de tanto a tanto. Não, comparação. Aqui eu fiz uma comparação. E entre essas duas, esse é o alto agudo, esse é o baixo grave. Tudo bem? Muito bem. Outra qualidade do som é a que eu falei para vocês, é a chamada intensidade. Tá? A intensidade, esse aqui depende da amplitude da onda. Tá bom? Depende da amplitude da onda. Nesse caso da intensidade, chamamos de forte ou fraco. Então, se eu der duas ondas de mesma frequência, tipo assim, ó, aqui, ondas de mesma frequência. Qual é o som forte e qual é o som fraco? Então tá aqui, ó. Lembra que você, para medir amplitude, faz isso aqui, né? E aqui está a amplitude, ó. Da crista até o nozinho aqui, ó, da crista até o nozinho aqui. Então, entre esses dois, esse aqui é o meu som forte e esse aqui é o meu som fraco, tá bom? Entre esses dois. Então, quando a gente fala o volume, que a gente aumenta o volume, diminui o volume e tal, o que a gente está mexendo? Quando a gente mexe no volume, a gente está mexendo na intensidade. Como é que faz para mexer na altura? Que é um erro, porque no nosso dia a dia a gente fala, deixa mais alto, mais baixo, pensando em volume, mas agora dentro das classificações físicas, o alto e baixo é frequência, é agudo e grave. Então quando eu falo para você mexer no volume, você está mexendo na intensidade, deixando ele mais forte ou mais fraco. Para você mexer na altura, tem que mexer lá na fonte, né? Deixar mais agudo, deixar mais grave é só mexendo na fonte. Tá bom? Por exemplo, o efeito Doppler, ele mexe na altura do som. A frequência percebida aumenta ou diminui, mais agudo ou mais grave. Então mexe na altura do som. Tá bom, meus queridos? Então tá bom. Olha. Tá bom, nossa. Queria que tivesse assim, ó. E... não, né? Intensidade, tá? Nós temos como falar em cálculo da intensidade, tá? Então vamos lá, já sabemos da parte teórica ali, que é forte ou fraco a intensidade. Vamos para uma definição matemática para calcular essa intensidade. Essa intensidade, tratada pela letra I, nada mais é do que potência por área. Tudo bem? Mas estou vendo lá, talvez na apostila está diferente. Sim, na verdade está que potência é energia por tempo. Então, eu posso dizer que a intensidade é energia por tempo vezes área. Tá? É assim que mais acaba aparecendo. E é medido, aí para você ver a unidade fica até mais fácil de você olhar aqui, ó. A unidade no sistema internacional é o watt de potência e o metro quadrado de área. Tá bom? Beleza. Olha.
Quarentena e mal começou, já acabou um pincelzão aí. Puxa vida. Ah, tudo bem? E agora, tem uma outra coisinha que depende da intensidade, mas é chamada de outra coisa, que é o chamado nível sonoro, tá bom? O que é o nível sonoro? O nível sonoro, ele pode vir tratado assim, ó, como NS, ou ele pode vir tratado como ver ali para vocês como um beta, tanto faz, tá? Nível sonoro, NS ou beta, o que importa é a sua definição, tá? A sua definição traz uma relação logarítmica assim, tá? Onde esse I aqui é esse I aqui de intensidade, ó, potência por área. E esse I0, né? Esse I0 é a chamada, o limiar da audição. Lembra que eu falei que não basta estar entre 20 e 20 mil Hz para o som ser ouvido? Tem que ter uma intensidade mínima. E essa intensidade mínima se chama limiar de audição, que vale o equivalente a 10 a menos 12 watt por metro quadrado, tá bom? Então, esse valorzinho aqui não muda. Ele acaba vindo aqui, no lugar do I0, e aí a intensidade que está ali em cima é calculada através dessa relação e aplica-se a função logarítmica que está ali, tá? Então, o som não é uma coisa linear. Assim, quando você se aproxima da fonte, ou quando você se afasta da fonte, você vai perceber um nível sonoro de acordo com essa relação, que não é uma coisa linear, né? Tipo, eu estou a 10 metros de uma fonte e ouço um nível sonoro que, só para lembrar aqui, é unidade no sistema internacional, é o Bell, né? Do Alexandre Graham Bell mesmo, tá? Só que é muito mais utilizada a usual. A usual é o decibel. Tudo bem? Ela é muito mais utilizada, inclusive. Beleza? Bom, eu acho até que é um L só, que eu acho que eu exagerei. Fui dar uma conferida. Eu achei que era 2 L's, mas é um L só, tá bom? E o decibel nada mais é do que 10 a menos 1 bel, tá? Ela é a mais utilizada, porque 1 bel, gente, é muito grande, muito forte a unidade de 1 bel. Então o decibel ele ficou muito mais utilizável para nós, né? Tipo, até 60 decibéis é um tom de conversa, tá? Só que você passa para 70, 80 já é irritante, trânsito pesado. Você passa para 90, 100, 110, você já tem risco de lesões auditivas. 110, 120, com uma banda ensaiando num estúdio fechado, aquilo lá tem uma intensidade sonora muito forte, com uma britadeira, caminhões, e o limiar da dor ali, que já pode até causar lesões permanentes, entre 30 decibéis, como uma turbina de um avião. Um avião a jato ali, uma turbina, já tem uma intensidade dessa faixa 130 decibéis, que é um nível sonoro altíssimo, já podendo causar a surdez permanente, tá bom? Então tá aí essa parte da intensidade sonora, tá bom? Então vamos lá? Então vamos, né? Muito bem parentinho aqui para você. E a gente vai continuar falando um pouquinho. Identifica, é a impressão digital da onda, timbre, tá? Então o timbre ele diferencia sons pelo formato da onda, tá? Então, tipo assim, tipo assim, tipo assim,
Então ondas podem ter mesma frequência e ter timbres diferentes, como a nossa voz. A nossa voz é um timbre único para cada um. Na nossa voz a coisa fica mais ou menos assim, né? Parece um sismógrafo. Por isso que a voz é considerada como uma espécie de impressão digital. Se o perito lá que vai comparar uma voz de uma gravação com uma da outra pessoa for fazer isso, ele sobrepõe a leitura da onda da voz ali que foi captada, né, na gravação com a pessoa que está sendo comparada, gravando ali a voz, e vai sobrepor no outro. E aí, através dessa relação do timbre, é que vai dizer se é ou não é a voz daquela pessoa. Então é a identidade, a impressão digital, né, de cada som é o timbre. Você consegue ter com a mesma frequência, tipo, não lembro o jeito, mas acho que 440 Hz a nota Lá. Se eu tocar um Lá num piano, não precisa ser músico para diferenciar do Lá do violão, certo? Porque o timbre deles vai ser diferente. E aí eu consigo, mesmo lembrando que a nota musical lá é diferenciada pela frequência, altura, agudo, grave, frequência. Então, mesmo tendo a mesma frequência, a mesma altura, eu posso dizer de que instrumento é, simplesmente pela grandeza, pela definição timbre. Tudo bem? Então tá aí o timbre, que seria a impressão digital, né, do nosso... Agora mais algumas informações quanto a alguns fenômenos ondulatórios, tá? Bom, nos fenômenos ondulatórios nós temos o seguinte. Um deles, que é um dos mais importantes, é a reflexão. A reflexão, ela nada mais é do que o som. Então tá lá, né? A onda sonora tá indo. E aí essa onda sonora encontra um obstáculo. E aí essa onda sonora passa a voltar. Tá bom? Então, a onda sonora, né, quando ela está indo e quando ela está vindo, sofre o fenômeno da reflexão. Então, só para lembrar que na reflexão, não mudam V, lambda e F. Tudo bem? Então tá bom. Então ele reflete e acaba permanecendo lá com o V, o lambda e o F original, antes e depois da reflexão. Tá bom? Muito bem. Ainda se falando da reflexão, nós temos duas informaçõezinhas aqui. A reverberação e o eco. A reverberação é quando o som refletido é percebido pelo emissor do som em menos de 0,1 segundo. Então o som, tá? Por exemplo, tem uma pessoa falando aqui. O som foi e voltou até ele em menos de 0,1 segundo, então você diz que isso é uma reverberação. A reverberação é um som confuso, embaralhado, que não tem clareza, né? A pessoa não tem aquele, que nem o que eu vou falar agora, que é o eco, né? Que dá aquele tempo de falar e de ouvir com clareza. A reverberação trouxe embola. A reverberação é para obstáculos que estejam muito perto e que sejam capazes de refletir o som e não de absorver. Tem muito material que absorve o som. Por exemplo, já ouviu falar de caixa de ovo colocada nas paredes? Então, é uma solução, porque a caixa de ovo, ela realmente faz absorção de som. Em estúdios, eles colocam espuma para absorver o som e esse som não atrapalhar quem está para fora do estúdio. E tem materiais como metais e outras coisas que acabam refletindo o som.
E aí você tem o fenômeno da reverberação e do eco sendo possível. O que é o eco? O eco é um fenômeno de reflexão. Apenas que o eco, né, o som refletido é percebido pelo emissor do som com mais de 0,1 segundo de intervalo. Então ele emitiu o som e só vai receber a reflexão com 0,1 segundos de intervalo para mais. Aí você tem o eco. Tudo bem? Então tá bom. Outra coisa que nós temos aqui como fenômeno também vamos lembrar que o som pode, não é só luz, por exemplo, o som pode fazer refração, tá bom? O som pode fazer difração. Então todos esses fenômenos aí podem acontecer com o som. Aliás, a difração é muito comum, né? Contornar obstáculos, né? Então vamos só lembrar aí, né? A difração do som é igual a difração de qualquer onda. Difração do som é contornar obstáculos. Tá bom? Muito bem. Então isso que permite uma pessoa estar de um lado de uma parede e ela vai falando, e ao ela falar, o som contorna e chega até outra pessoa. Ela tá meio tristinha, né? Mas tudo bem, tá? Quem sabe isso aqui vai falar o que ela quer ouvir e tal. Não tem nada a ver com a aula também, né? Tá, então ela vai perceber esse som porque é a difração, né? O poder de contornar obstáculos. Então o som ocorre na boa. Tá bom? Outra coisa que nós temos é o batimento. O batimento, né, é um tipo de interferência de dois sons com frequências, grifa isso aqui, frequências próximas. O que é muito normal de ter no exercício para induzir a erro, ao invés do próximas frequências iguais? Se tiver escrito frequências iguais, está errado? Está errado. Tem que ser frequências próximas iguais, já não é o batimento, aí é uma interferência comum. Na próxima aula eu vou retomar o assunto interferência com duas fontes de som e vou mostrá-la para vocês, até com um exercício de exemplo, essa interferência com mais de uma fonte sonora, tá bom? Deixa para a próxima aula, que daí eu faço bem explicadinho para você isso aí, tá bom? Ainda da unidade 4. Fica bem tranquilão aí quanto à nossa velocidade de propagação das nossas atividades aí. Tudo bem? Bom, gente, então assim, dessa primeira parte de acústica, era basicamente isso aí. Acho que eu sumi, né? Voltei. Era basicamente isso aí. Vou fazer alguns exemplos ali teóricos, que essa parte é muita parte teórica, e como eu disse, na semana que vem eu retomo a unidade 4, com mais esse complemento de interferência e tal, para que a gente faça bem bonitinho. Tá bom? Bom, vamos ver aqui como é que tá e vamos fazer alguns pequenos exemplos, tá bom? Então vamos lá. Para fazer os exemplos eu vou lá para a apostila com vocês, tá bom? E nessa apostila aí, a gente vai lendo junto, vai fazendo, fecha o nosso esqueminha desse início de aula número 4. Pode ser? Pode. Ai, que bom, né? Tá bom, assim é tão legal. Então eu vou começar lá, tá? Vamos começar lá. Beleza. O número 1, lá da página 233. Tá bom? Página 233. Que vai dizer o seguinte, bem teórico, você vai acompanhando a leitura aí, ó.
Analisando a figura do gráfico que representa 3 ondas em mesma fonte, assinale a alternativa para os 3 casos apresentados. Então você viu ali o que aconteceu? Frequências iguais. Não sei se você percebeu ali no número 1, mas tá assim, mais ou menos assim, né? Uma pequenininha aqui, uma maiorzinha aqui e outra maiorzona aqui. E todas elas com frequências iguais. Só que o que acontece com cada uma delas? Ao você olhar aqui, ó, você vai ver que elas têm aqui, ó, uma amplitude diferente. Com essa aqui sendo a maior das amplitudes. Amplitude fala sobre intensidade. Só que as frequências são iguais. Então veja o que nós vamos responder no primeiro exercício. Frequências iguais, amplitudes diferentes. Amplitude diferente e intensidade diferente. Vamos ver a letra A. As frequências e as intensidades são iguais? Não. Frequência sim, intensidade não. As frequências e as intensidades são diferentes? Não. Frequência igual, intensidade diferente. Letra C. As frequências são iguais? Sim. Mas as intensidades diferentes? Sim. Fechou. Letra C do número 1. Tá bom? O ouvido humano é o responsável, número 2. O ouvido humano é responsável pelo nosso sentido auditivo. Ele distingue no som 3 qualidades que são altura, intensidade e timbre, né? Beleza. A altura é a qualidade que permite ao mesmo tempo diferenciar graves de agudos, dependendo somente da frequência. Considerando o conhecimento sobre ondas sonoras o exposto acima, assinale a alternativa que completa as lacunas. Vamos lá? Podemos afirmar que o som será mais, letra A, grave, quanto maior frequência. Letra A está errado. Se for grave, não é maior frequência. Letra B. Podemos afirmar que o som será mais agudo quanto menor frequência. Errado. Agudo, maior frequência. Letra C. Podemos afirmar que o som será mais agudo quanto maior for a frequência. Sim, letra C. Moçada, vamos para o próximo, que é o número 3. Nossos sentidos percebem de forma distinta características das ondas sonoras como frequência, timbre e amplitude. Tá? Observações em laboratório com auxílio de um gerador de áudio permitem verificar o comportamento dessas características em tela de vídeo e confrontá-las com nossa percepção. Após atenta observação, é correto concluir que as características que determinam a altura do som e sua intensidade são frequência e amplitude. Tá bom? Bem facinho esses, né? Bem teórico. Não tem muito que pôr de conta. Tá? O único que tem de conta é esse 4 aí. Bom, esse 4 eu vou deixar para vocês, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar para a aula que vem, porque daí eu vou fazer uma interferência com 2 fases lá, 2 fontes. Daí eu faço aquele e já faço esse aí de intensidade número 4, que é o único de conta, tá bom? Eu tenho mais alguns minutinhos que eu vou fazer os outros ali que são teóricos, tá bom? Esse 4 a gente faz no capricho na próxima aula, que eu vou complementar ainda a unidade 4, tá? Número 5 diz assim: sobre ondas sonoras, considere as seguintes informações. Item 1. Decibel é a unidade usada para medir a característica do som, que é a altura. Não. Decibel é nível sonoro, tá bom? 2. Frequência da onda ultrassônica é mais elevada do que a onda sonora. A onda sonora, assim, esse item fica um pouco estranho, porque não deixa de ser som porque é ultrassônico. É apenas não audível para nós. Mas ele fez um contexto assim que eu não achei legal, que ficou assim mais elevado que a onda sonora. Não deixou de ser uma onda sonora. Talvez ele seria mais feliz se colocasse mais elevada do que a onda sonora na faixa audível. Tá bom? Então está como verdadeiro, apesar de eu não gostar da frase. Lembrando que quando se opera, qualquer coisa que se opera acima de 20 mil Hz se chama algo ultrassônico, como máquinas clínicas de ultrassonografia, os radares sonar que operam em ultrassom, tá? Então o sonar ele é diferente dos radares eletrônicos que tem na rua aí para pegar a velocidade de carro. O sonar se baseia em velocidade do som mesmo, por isso que é sonar. Ele emite sons na água que vão a uma velocidade incrível na água, né? Quase 1.500 metros por segundo, que dá mais de 5.000 km por hora de velocidade, bate no obstáculo, volta e calcula-se a distância do obstáculo através do sonar, tá bom?
Eco e reverberação são fenômenos relacionados à reflexão? Sim, eco e reverberação são reflexões, tá bom? Agora o 6, vamos ver o que o 6 diz aí para nós, tá? 6, vamos fazer uma pequena resoluçãozinha, tá? E aí nós vamos assim, vamos lá. Mas é bem de boa vocês, tá? Ele diz assim: o sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a percepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois do som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir som separados por no mínimo 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som é 340 metros por segundo no ar, qual a distância mínima que uma pessoa deve estar dando para o refletor para que possa distinguir o eco? Vamos lá? Então, o que ele fez aqui, que ele perguntou aqui é o seguinte, ó. 6, tá aqui a pessoa. Qual a distância mínima que ela vai estar do obstáculo, aqui, onde o som vai refletir, para perceber o eco? Bom, gente, ela vai emitir ondas. Essas ondas vão bater lá, como eu já fiz uma coisinha parecida. E... eita! Vão refletir e vão chegar aqui, tá? O que acontece é o seguinte, o som tem que ir e voltar num espacinho de 0,1 segundo. Então, para a pessoa perceber o som, que vai ter uma velocidade de 340 metros por segundo, qual a distância que ela deve estar do obstáculo? Sabendo que o tempo de percepção é de no mínimo 0,1. Então, olha o que eu vou fazer. Pela definição de velocidade, deslocamento por tempo, sendo a velocidade, vou colocar o D no lugar do ΔS, de 340, quanto é a distância que o som percorre em 1 segundo? Em 0,1 segundo? Então, 34 metros de percurso do som em 0,1 segundo. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Para você não marcar 34 na resposta. Porque deu 0,1 segundo para ir e voltar. Então, aqui, ó, gente, a ida e a volta é que rolou em 0,1 segundo. Ah, tá. Então, se ele fez 34 metros em 0,1 segundo, e ele foi, e ele voltou, só tem uma resposta possível. A distância até o obstáculo é 17 metros. Para ir, mais 17 para voltar, totaliza os 34 que a onda percorreu em 0,1. Beleza? Bom, eu vou terminar agora com o exercício seguinte. Os termos a seguir estão relacionados às ondas sonoras. Item 1. O volume se refere à intensidade da sensação auditiva produzida por um som e depende da intensidade da frequência da onda. Sim, depende, né? Para a sensação auditiva, depende da intensidade da frequência? Sim, mais agudo, mais alto, intensidade, mais forte ou mais baixo, mais fraco. É isso que determina a sensação de que esse volume vai dar na pessoa que está percebendo. Tá bom? Mas sempre cuidado. Quando você mexe, apesar da frequência fazer parte da sensibilidade, você vai ter som mais graves e agudo, dá uma sensibilidade auditiva diferente, você tem que cuidar. Quando você vai lá e só aumenta o volume, só aumentou só a intensidade. Quando você abaixa o volume, você só baixou a intensidade. Porque a frequência, repito, apesar de fazer parte da sensação do ouvido lá da pessoa, ela é constante se a fonte não alterar, né, digamos assim, essa frequência. Tá bom? 2.
A altura se refere a uma qualidade da onda que depende somente de sua frequência. Quanto menor a frequência, maior a altura. Olha o tipo da frase que perigosinha. Quanto menor a frequência, maior a altura. Tá errado porque está invertido. Mas começou bem, né? A altura se refere à frequência, é verdade. Ele só inverte o menor pelo maior, sacanagem, né? Então tá falso. 3. Batimento se refere às flutuações na intensidade do som quando há interferência de duas ondas sonoras de mesma frequência. Viu o que eu falei? Falso. Não pode ter escrito mesma frequência. Frequências próximas, tá bom? E o último, timbre é uma característica que depende da frequência e da intensidade dos tons harmônicos que se superpõem para formar onda sonora. Sim, é a característica da onda. São várias características ali, como frequência e intensidade, que vão se superpondo e vão formando o formato da onda, que é o timbre, a característica, a impressão digital. Tá bom? Então tá bom, meus queridos. Aula que vem eu retomo mais um pouquinho aí de unidade 4 e complemento com algumas coisinhas aí para você, tá bom? Valeu, até mais, tá?